Fala, Feralogos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à segunda parte aqui do que seria nosso extensivo sobre o Brasil Colônia. E nessa aula de hoje você vai aprender um pouquinho sobre economia, sobre sociedade e sobre alguns aspectos ligados a como que o Brasil deixou de ser uma colônia. Por que que isso é importante? É isso que você vai descobrir nessa aula de hoje. Caso você tenha chegado de paraquedas, alguém te indicou essa aula, então segue nossas redes sociais, tem muitos conteúdos gratuitos por lá, no TikTok, no Instagram, no Twitter. E caso você também não me conheça, né, nunca me viu aqui, meu nome é Lucas Cupertino, sou professor de História, e é um prazer estar aqui com você nessa dinâmica de estudar para o Enem, o exame mais concorrido, talvez o mais famoso, o mais apocalíptico desse país, mas o que eu mais amo também, porque ele consegue entregar para a gente uma forma de estudar que é muito importante que você compreenda e entenda, para que de fato você consiga os seus 40 a mais. Bom, vamos lá. Gente, continuando aqui a nossa aula, para quem já veio da primeira, e se você tá aqui, sei lá, só realmente querendo aprender sobre economia, sobre expansão territorial, tudo certo. Mas caso você chegou de paraquedas e quer entender o Brasil Colônia como um todo, nessa playlist, a primeira aula já dá para você uma abordagem bem legal e traz para você alguns aspectos gerais acerca do que ou como que o Brasil Colônia ele pode ser compreendido, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, é tentar entender por que que o Brasil se chama uma colônia, ou na verdade, como que funcionava uma colônia. Nesse momento, estamos falando de um modelo político, de um modelo econômico, de uma prática que ela era denominada, e aí vai ter um pouquinho de história geral, como mercantilismo, tá? Gente, o que é o mercantilismo? Mercantilismo é uma prática econômica onde você tem a acumulação de riquezas. Quem que acumula, professor? Para onde que vai essa riqueza? De onde ela é tirada? As potências europeias, os países que foram se formando ali a partir da Baixa Idade Média, vão se configurar a partir de estados, tá? Esses estados, eles vão ser dados como estados absolutistas, ou seja, tudo é do rei, e por onde esses estados acabarem se expandindo, né, acabarem invadindo, eles vão considerar esses espaços como deles. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, foi o que aconteceu em toda a América Latina. A Europa invade os nossos territórios e chama de seu. É uma coisa problemática, inclusive. Mas vamos lá. Nesse momento aqui, gente, se o Brasil ele é uma colônia, nós temos uma metrópole. E quem que é metrópole nesse momento? Portugal. Então, eu quero trazer para você um desenho bem rápido, bem interessante, de como é que você pode conseguir compreender esse momento. Então, Portugal é uma metrópole. Vou te explicar já já como é que a gente pode entender essa relação. Se Portugal é uma metrópole, o Brasa é uma colônia. Vamos lá. Professor, nessa relação aqui, o que é que acontece? Por que que a economia precisa ser compreendida a partir desse contexto? Porque dentro dessa dinâmica, gente, no mercantilismo, tudo que a colônia produz precisa ser entregue à metrópole. Isso vai dar aos impostos, isso vai se dar a como que tudo que a metrópole acaba vendendo tem todo o investimento na colônia para que ela produza. E quando a colônia ela quer comprar determinado produto, ela só pode comprar ao que seria a metrópole. Então percebe que é uma balança favorável à metrópole. É um stonks que os europeus vão construir ao longo do que seriam para a gente, foram mais de 4 séculos, uh, fazendo com que a exploração ela seja o caminho de mecanismo de funcionamento onde esses países vão conseguir explorar o máximo possível. Então, professor, dá para a gente considerar que o Brasil ele só negociou com Portugal nesse momento? Não, a gente sabe que não. O Brasil ele tem um tamanho de um continente, né? Ele tem proporções continentais. Isso significa que a coroa não conseguia acompanhar, mas em tese era assim que funcionava. E é partindo desse conjunto de conceitos e desse modelo de funcionamento presente no mercantilismo, que a gente vai entender alguns conceitos que vão aparecer na sua prova e é importante você dominá-los, beleza? Então, lembrando que esse material está disponível na descrição do vídeo, você pode baixar esse material e fazer esses rabiscos aqui junto comigo, que vai te ajudar a entender sobre como é que esse processo acontecia. O primeiro conceito, primeira categorização que a gente vai fazer é entender que o Brasil funcionava a partir de um sistema chamado plantation.
Professor, o que é esse sistema? Por que que ele se chamava dessa forma? Qual a primeira representação que a gente tem dele? Vamos lá. A primeira representação que a gente tem dele é a partir de algumas características. As características do plantation vai te ajudar a entender o que era esse sistema. A primeira coisa que a gente compreende é que ele só funciona à medida que a gente compreende de fato a sua extensão a partir de um modelo de terra chamado latifúndio. O que é o latifúndio? O latifúndio é uma grande porção de terra, tá? Grande porção de terra. Por que isso é importante? Porque quando a gente compreende que o latifúndio ele funciona dentro dessa dinâmica, a gente compreende também que para que o trabalho seja feito de maneira ordinária, né, de maneira direta, vai ser um trabalho extensivo. E o trabalho que é estipulado aqui é justamente a escravidão. Nesse momento, nós trabalharemos com algo chamado monocultura, ou seja, aquela terra. Não é que ela só poderia produzir uma coisa só, mas havia, naquele momento, um elemento que era predominante em relação a outros. Então, na história do Brasil, a gente tem alguns ciclos, né? E o primeiro ciclo que a gente encontra é justamente o ciclo do pau-brasil. Você vai ter uma madeira que é explorada, explorada, explorada até que ela entre em crise, para posteriormente a gente chegar aqui, onde a gente está falando agora. Por que sociedade açucareira? Porque quando a madeira entrou em crise, né, você vai ter agora a cana-de-açúcar sendo a principal matéria-prima que os portugueses vão explorar aqui no nosso país, no nosso território, tá? Nosso continente também, né? Dá para dizer isso. Estou tomando as dores da América Latina como um todo. Então, nesse momento, o sistema plantation, ele compreende grandes porções de terra. Nesse momento também há a questão da produção predominante de apenas um tipo de matéria-prima, produção e vamos pensar também em avanço e extensão dela. Nesse momento você tem um tipo de trabalho e esse trabalho se chama escravidão. E por quê? Para quê? Lembra da nossa primeira dinâmica de entender como é que funcionava o mercantilismo? Então, tudo que era explorado nesses latifúndios precisava voltar para a metrópole. Então, tudo que a gente fazia, gente, era focado em um conceito que é muito importante também para a sua prova, chamado exportação. O Brasil, ele exportava, ele vendia para quem, professor? Para a metrópole. Tudo bem? Então, perceba que nesse momento, o Brasil ele vai se formar a partir desse formato de trabalho, de fato. É aqui que a gente compreende como que a sociedade brasileira se dava. E aí surge um outro conceito que faz total sentido, que aparece muito nas questões, que configura exatamente como é que ela funcionava. Que conceito é este, professor? É um conceito chamado engenho. O que eram os engenhos? Era onde funcionava exatamente a produção desse açúcar. Lembrando que o Brasil ele não refinava, né? É aqui que a gente vai encontrar, por exemplo, a relação com a Holanda. Então, não vai ser nosso assunto de agora, mas é bem importante entender que o que a metrópole conseguia gerir também dependia de outras potências, tudo bem? Então, ó, nesses engenhos, gente, funcionava exatamente toda a produção do açúcar e era ali onde os escravizados eles ficavam, tá? Então, nos engenhos você tinha a formação das primeiras relações de trabalho, você tinha as hierarquias sociais sendo bem definidas, onde o senhor de engenho tinha poder e domínio sobre o seu escravizado. Tudo bem? Então, percebe que o terceiro ponto que a gente vai falar em relação à economia é exatamente sobre o formato do trabalho. E o formato de trabalho aqui no Brasil, ele é um formato ligado à escravidão. Por que isso é importante? Professor, quando o Enem falar sobre escravo, essa é a definição que eu preciso ter aqui comigo? Depende. Depende se essa escravidão ela for dada na experiência da América. Na nossa experiência de escravidão, que é a escravidão africana, onde nós temos aqui como principal característica o comércio, né, o tráfico negreiro, onde você vai ter, por exemplo, a forma como que o escravizado era tratado. Nesse momento aqui da América, a escravidão ela é dada ao escravizado de uma forma que ele seja uma propriedade do seu senhor.
diferentemente do escravo do mundo antigo, que era escravizado de guerra, era escravizado por despojos. Tipo, se algum determinado território perdesse uma determinada guerra, aquelas pessoas que estavam lá, elas seriam escravizadas por aquele rei, por aquele povo que o dominou, que o explorou, que conseguiu vencer aquela determinada batalha. Aqui não. Aqui, esses escravizados, eles são vistos como propriedades. E isso implica, logicamente, a como que era a vida desses escravizados. E aí, professor, o que é que cabe a gente poder conversar aqui? O formato de exploração, né, gente? Uh, Como o escravizado ele era visto como uma propriedade, então pensa comigo. Todas as características ligadas à exploração eram dadas como algo comum, tá? A quantidade de vezes que eles comiam, a forma como, por exemplo, o trabalho ele era dado sem nenhum tipo de descanso, tá? E é aqui que a gente começa a pensar no Enem trazendo contrapontos. Por quê? Normalmente, quando a gente fala sobre escravidão, eu falei isso lá na nossa primeira aula. A gente pensa que a escravidão foi dada de maneira simplista, né? Simplória. Chegaram aqui, simplesmente colocaram à base da força determinadas funções que deveriam ser feitas. E não necessariamente. Por quê? Porque nesse meio tempo a gente acaba ignorando algumas formas de resistência desses escravizados, como os quilombos, que também é um conceito extremamente importante, né? O Enem 2024 trouxe, além do tema da redação ser relacionado às heranças africanas, né, da cultura africana, trouxe também diversas questões sobre os quilombos. Os quilombos eram locais de resistência, onde nós temos aí como principal símbolo desse processo histórico o Zumbi dos Palmares. Todo dia 20 de novembro, agora é feriado nacional, traz referência a um dos líderes, né, a um dos chefes de quilombos que colaborava com a fuga de diversos escravizados lá das fazendas e dos territórios em que haviam eles. Então, as revoltas também eram dadas como aspectos de resistência, e é nesse momento que o impacto, gente, da escravidão na cultura brasileira é formado até hoje. É daqui que a gente começa a pensar economia e sociedade, mas também começa a pensar racismo, começa a pensar as lógicas de trabalho que são predominantes até hoje. Quando a gente fala sobre trabalho análogo à escravidão, a gente está falando de um trabalho que relembra o que tem os mesmos moldes desse processo histórico que a gente está conversando aqui. Professor, então, sobre economia, a gente caracteriza somente esse contexto do Brasil, em que ele funcionava a partir de diversas grandes porções de terra, a produção ela dependia do ciclo, né? Nesse momento a gente está falando sobre o ciclo do açúcar, então ela é muito ligada à plantação de cana, e é importante pensar apenas no conceito de trabalho? Sim, tá? Porque as questões do Enem vão trazer características. Elas não vão cobrar exatamente, por exemplo, como que os câmbios eram feitos, como que havia, por exemplo, a preocupação com a acumulação. Isso é um aspecto geral da economia como um todo. Mas nesse momento, pensando no vestibular, entender que essa sociedade funcionava sobre uma lógica de exploração vai fazer muito sentido para que a gente compreenda todo o processo. Professor, então é aqui que a gente chama tudo isso de sociedade colonial. Exatamente, tá? Então, toda essa estrutura com senhores de engenho, escravizados, homens livres e pobres, essas relações de poder, a forma como o Brasil funcionava de maneira cotidiana, rotineira, funcionava também a partir dessa lógica de economia, tá? Nesse ponto principal aqui da aula, a gente conversa um pouquinho sobre como que a Igreja Católica exerceu influência sobre esse processo. Pois é, a gente vai ter aqui uma aula sobre escravidão, especificamente, mas a Igreja Católica, ela funciona sob essa lógica porque havia interesse da Igreja em ter também escravizados. Então, boa parte das construções das igrejas, boa parte dos trabalhos que eram feitos à medida que a gente vai chamar de clero aqui, tá? Mas pensa, por exemplo, na figura das missões jesuíticas, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre elas. Mas nesse momento aqui, a Igreja Católica se beneficiava justamente porque tinham trabalhadores para ela. Então, é nessa parte que a gente considera que tudo que o Brasil compreende enquanto economia está dentro de uma lógica interligada não somente a como ela funcionava, mas também os seus atores, né? Além dos escravizados, as instituições e, nesse momento, a Igreja Católica. E ficamos por aqui em mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, comenta como é que foi a aula, se a gente te ajudou, pega esse link do vídeo e envia para todos os grupos de vestibulandos para a gente conseguir alcançar o máximo de alunos possíveis e ajudar todo mundo aí nessa reta
de preparação para o Enem.